Vamos começar mais uma NP, NP4, com o tema família, aula 1, questões 1, 2 e 3. Então, a questão 1 envolve expressões algébricas, que são expressões com letras, operações, soma, multiplicação, divisão, subtração, números. Então, nessa questão 1, nós temos o seguinte texto. É possível calcular a altura aproximada que uma criança terá quando for adulta através da altura do pai e da mãe. Então, se você souber a altura do pai e da mãe de uma criança, você consegue calcular a altura aproximada dela quando ela for adulta. Então, isso é feito através de uma expressão algébrica. Então, aqui temos a expressão algébrica, que é separada em duas, para menino e para menina. Tem uma pequena diferença. A diferença é que aqui é menos e aqui é mais. Mas é praticamente a mesma expressão algébrica. A expressão algébrica que tem duas letras, o P é a altura do pai, o M é a altura da mãe. Então aqui a expressão ela ensina como que calcula, né? A altura que a criança terá quando adulta. Então, pela expressão você deve somar. Você deve somar a altura do pai com a altura da mãe. Depois dividir o resultado por 2. E se for menina, né? Você vai subtrair 0,065. 0,65 é 6,5 centímetros. A expressão praticamente é a mesma que para quando for menino. Então você vai somar a altura do pai com a altura da mãe. Depois divide o resultado por 2. Só que nesse caso você vai somar 0,065, que é somar 6,5 centímetros. Então vamos fazer um exemplo. Então, qual será a altura de uma criança, menina, quando for adulta, né? Se o pai dela tem 2 metros e a mãe tem 1,70 m. Então primeiro nós analisamos se é menino ou menina. Então é menina. Então qual a expressão que nós vamos usar? Nós vamos usar a expressão aqui para menina. Então tem que somar a altura do pai com a altura da mãe, dividir por 2 e tirar 6,5 centímetros. Então vamos fazer aqui. A altura do pai somado com a altura da mãe. O resultado divide por 2 e depois tira 6,5 centímetros, que é 0,065. Então primeiro tem que ser feito o que está dentro do parênteses. Então a altura do pai é 2 metros. Somar com a altura da mãe, que é 1,70 m. Depois vai dividir por 2, tirar 0,065. Então, aqui nós pegamos a expressão que calcula a altura aproximada para a menina quando ela for adulta. Substituímos aqui a altura do pai, substituímos a altura da mãe na expressão. Agora nós vamos resolver essa conta aqui, esse cálculo. Então, somar 2 com 1,7, depois dividir por 2, depois tirar 0,065. Então, 2,0 mais 1,7.
Então, alinha as vírgulas, 0 com 7 dá 7, vírgula, 1 com 2, 3. Então, dá 3,7. Então, o parênteses já não tem mais, porque deu 3,7 no parênteses. Agora, dividir por 2, e depois tirar 0,0565. Então, 3,7 dividido por 2. Então, primeiro nós completamos aqui uma casa depois da vírgula, porque o 3,7 tem uma casa depois da vírgula. Então, vamos completar com um zero. Agora nós esquecemos a vírgula. Então, vai ser como se fosse 37 dividido por 20. Então, vamos esquecer a vírgula. Então, aqui 20 vezes, nós vamos dividir o 37. 20 vezes 1 dá 20, 20 vezes 2 dá 40. Então, tem que ser 20 vezes 1, dá 20. Daí 37 menos 20 sobra 17. Agora 17 não dá para dividir por 20. Nós acrescentamos um zero. Então fica 170 dividido por 20. Depois de acrescentar o zero, precisamos colocar a vírgula aqui no 1. Agora 20 vezes quanto que dá próximo de 170. Então 20 vezes 5 dá 100. 20 vezes 6 dá 120. 20 vezes 7 dá 140. 20 vezes 8, 160. Então 20 vezes 8, porque 20 vezes 9 vai dar 180, vai passar. Então 20 vezes 8, 160. Aqui sobra 0, sobra 1. Sobra 0, então sobrou 10. Então sobrou 10. Não dá para dividir 10 por 20, acrescentamos um 0 de novo. Então agora é 100 dividido por 20. Então 20 vezes 5 dá 100. E aqui sobrou 0. Então, o resultado da conta aqui, 3,7 dividido por 2 é 1,85. A gente volta aqui. 1,85 menos 0,065. Agora nós vamos fazer 1,85 menos 0,065. Alinhando as vírgulas. Aqui completa com 0. Vai ter que emprestar, porque 0 menos 5 não dá. 5 menos 6 aqui também não dá. Vai ter que emprestar do 8. Então aqui fica 7. Puxa 1 para a direita, vai ficar 15. Só que vai ter que emprestar, então fica 14. E aqui vai ficar 10. Agora 10 menos 5, 5. 14 menos 6, 8. 7 menos 0, 7. E 1 menos 0, 1. Vírgula debaixo de vírgula. Então deu 1,785. Então nós podemos arredondar
Como esse último número é o 5, nós podemos acrescentar 1 no 8. Então vai ficar, esse número é aproximadamente 1,79. Então, a altura da menina seria de 1,79. 1,79 de altura. Então, o resultado final dessa expressão aqui é 1,79. Então, a menina teria, quando fosse adulta, 1,79, 1,79 m. Um outro exemplo, qual será a altura de um menino cujo pai tem 1,85 e a mãe tem 1,65? Então, qual será a altura de um menino quando ele for adulto, cujo pai tem 1,85 e a mãe 1,65? Então, novamente, precisamos somar a altura do pai com a altura da mãe, dividir por 2. Só que nesse caso vai ser somado 0,065, que é 6 centímetros e meio. Então vamos substituir. A altura do pai é 1,85, somado com a altura da mãe, 1,65. Depois vai dividir por 2. Depois somar com 6 centímetros e meio. Então vamos fazer 1,85 mais 1,65. Então alinhando, vírgula com vírgula. 5 com 5, 10, vai 1. 8 com 6, 14, mais 1, 15. Que dá 3, vírgula debaixo de vírgula. Então deu 3,5, 3,50. Aqui deu 3,5, não tem mais o parênteses. Agora tem que dividir por 2, depois somar 6 centímetros e meio. 3,5 dividido por 2. Então completamos aqui uma casa depois da vírgula no 3,5. Aqui também tem que ter. Então completo com 0. Então, agora esquece a vírgula, é 35 dividido por 20. Então 20 vezes 1 dá 20. 35 menos 20 sobra 15. De 15 não dá para dividir por 20, coloca um 0, vírgula. 20 vezes 7 dá 140. É o máximo que dá para chegar aqui do 150. Sobra 10. Não dá para dividir por 20. Acrescenta mais um 0. 20 vezes 5 dá 100. 100 menos 100, 0. Então, 1,75. Então, aqui deu 1,75. Agora vai ser somado com 0,065.
Alinhando as vírgulas. Completar com 0 aqui. 5, 6 com 5, 11. Vai 1, 7, 8. 1, vírgula debaixo de vírgula. Então, deu 1,815. Como aqui é 5, então nós podemos arredondar isso daqui, aumentando 1. Então vai ficar 1,82. Deu 1,82, resultado final. Então essa será a altura do menino, a altura aproximada, que é dada por essa expressão aí. Agora na questão 2, que é uma ONG que cadastrou famílias pobres para receber alimentos, e cada pessoa da família cadastrada tem direito a 7,5 kg de alimentos. Então aqui é o número de pessoas da família. Então, das famílias cadastradas, tem famílias com 2 pessoas, tem famílias com 3, com 4, no máximo de número de pessoas na família são 6. Então, quantas famílias, por exemplo, quantas famílias com 3 pessoas estão cadastradas? Então, o total de famílias é aqui, ó. Então, são 20 famílias com 3 pessoas cadastradas. Então, são 20 famílias, cada família com 3 pessoas nessa coluna aqui só. Então, 20 vezes 3 dá 60 pessoas só nessa coluna. Então, famílias com 3 pessoas tem 20 famílias, num total de 60 pessoas só nessa coluna. E o exemplo que quantas famílias cadastradas são compostas por 5 pessoas. Então, 5 pessoas. Total de famílias aqui é a altura dessa barra. A altura dessa barra aqui está no 15. Então, tem 15 famílias cadastradas com 5 pessoas na família. O total de pessoas aqui nessas 15 famílias estão 5 vezes 15, então dá 75 pessoas só nessa barra aqui. Exemplo 2, quantas famílias cadastradas são compostas por mais de 4 pessoas? Então, por mais de 4 pessoas quer dizer 5 pessoas ou 6 pessoas. Então tem que olhar essas duas barras, essas duas colunas aqui. Então, com 5 pessoas tem 15 famílias cadastradas. Com 6 pessoas, a altura dessa barra aqui é 10. Então, com 5 pessoas tem 15 famílias cadastradas. Com 6 pessoas tem 10 famílias cadastradas. Então, o total de famílias aí que tem mais de 4 pessoas que estão cadastradas, só somar essa quantidade aqui. 10 mais 15 dá 25 famílias cadastradas que tem mais de 4 pessoas na família. Essas outras aqui tem menos de 4 pessoas na família ou 4 pessoas na família, essas 3 barras. Exemplo 3, quantos quilos de alimentos serão necessários para todas as famílias que têm menos de 4 pessoas?
Então, pelo texto lá, era 7,5 kg de alimentos para cada pessoa cadastrada. Então, vamos descobrir quantas pessoas tem nessas famílias aí. Famílias que têm menos de 4 pessoas. As famílias que têm menos de 4 pessoas são as que têm 3 pessoas ou as que têm 2. Famílias que têm 3 pessoas são 20. E famílias que têm 2 pessoas são 15. Então, total de pessoas aí. Então, nessa barra aqui, tem 15 famílias de 2 pessoas. Então, tem 15 vezes 2. Então, dá 30 pessoas só nessa barrinha aqui. Agora, nessa barra tem 3 pessoas para cada família, são 20 famílias. Então, tem mais 3 vezes 20. Então, o total de pessoas que tem nessas duas barras, então dá 30 mais 60. Então, tem 90 pessoas nessas duas barras aqui, ou seja, pessoas que tem nas barras com 2 ou 3 famílias, que é o que a gente quer aqui, ó, menos de 4 pessoas na família. Então, o total de pessoas nessas duas barras é 90. Cada uma delas vai receber 7,5 kg. Então, quantos que vai dar isso? Então, vamos fazer 7,5 kg vezes 90. 7,5 vezes 90, deixa o zero deslocado aqui. Então, 5 vezes 9, 45. Vai 4. 9 vezes 7, 63. 63 mais 4, 67. E agora acrescenta o zero. Uma casa depois da vírgula. Então, 675 quilos de alimentos só para as famílias que têm de 2 ou 3 pessoas. Então, esses são exemplos, mas na apostila pode ser feito de forma similar. Na questão 3, aqui fala da árvore genealógica de uma pessoa. Então, a pessoa ela tem pai e mãe, tem avós pelo lado do pai e também pelo lado da mãe. Então, pai e mãe seria a primeira geração de antepassados. A primeira geração antepassada, os avós. Segunda geração antepassada, os bisavós, a terceira. Daí continua trisavós, a quarta, tataravós, a quinta e assim por diante. Então, uma pessoa tem pai e mãe, a mãe também tem pai e mãe, o pai também tem pai e mãe, que são os avós. Daí nos avós, a avó tem pai e mãe, o avô também tem pai e mãe, isso por parte da mãe, por parte do pai. Os avós por parte do pai. A avó tem pai e mãe, e o avô também tem pai e mãe. Então,
todo mundo na família aí dos ancestrais, qualquer pessoa vai ter pai e mãe. Então isso indica que, voltando cada geração, vai haver o dobro de pessoas, porque cada uma delas tem pai e mãe. Então sempre vai dar o dobro de pessoas. Por exemplo, aqui sempre começa com a própria pessoa, uma geração para trás, que é a primeira geração do antepassada, tem o dobro. Então era 1, virou 2. Aí se voltar mais uma geração, era 2, vai dobrar, vai virar 4. Então aqui era 1, virou 2. Daí vezes 2 de novo aqui dobrou, virou 4. Daí volta outra geração. Cada pessoa tem pai e mãe de novo, daí dobra, vira 8. Daí volta mais uma geração, continuando aqui. 8 dobra, vira 16, que seria os trisavós. Depois dobra de novo, 16 vezes 2, 32, seria os tataravós. E assim por diante. Sempre dobrando o número de pessoas para cada geração antepassada voltada. Então esses números aqui que são o dobro sempre para cada geração que você volta, isso são potências. Então o 2, a gente coloca 2 elevado a 1, que é 2 elevado a 2, que dá 4. 2 elevado a 3, que dá 8. Lembrando que 2 elevado a 3 é 2 multiplicado 3 vezes, né? Então é 8. Que são, no caso aqui, os bisavós. Agora, se eu voltar mais uma geração, eu tenho os trisavós. Daí vai dobrar de novo o número de pessoas, dá 16. 16 é 2 elevado a 4, que é o 2 multiplicado 4 vezes, né? É 2 vezes 2, 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E assim vai, sempre dobrando o número de pessoas para cada geração que você volta. E aqui a potência, o expoente da potência, que é o númerozinho que está elevado, indica o número de gerações que você voltou. Então, os meus pais eu voltei uma geração, então é 2 elevado a 1. Meus avós eu voltei 2 gerações, então é 2 elevado a 2. Meus bisavós voltei 3 gerações, 2 elevado a 3. E assim vai. Meus trisavós voltei 4 gerações, então 2 elevado a 4. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, quantos trisavós eu tenho? E podemos usar a própria potência direta aqui. Então, que eu voltei uma geração é 2 elevado a 1, tenho meus avós. Voltei 2 gerações, meus bisavós. Ou melhor, voltei uma geração, meus pais. Voltei 2 gerações, meus avós. Voltei 3 gerações, 2 elevado a 3, meus bisavós. Aquele que é os trisavós. Então, vou voltar mais uma geração, será 2 elevado a 4. Então, meus trisavós, 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Dá 16. Então, qualquer pessoa tem 16 trisavós. Quantos antepassados eu tenho se eu voltar 3 gerações? Então, agora vai somar todo mundo. Então, se eu voltar uma geração, tem 2. Se eu voltar 2 gerações, então que já dá 2 pais mais 4 avós, então dá 6. E se eu voltar mais
uma geração, voltei 3 gerações aqui. Então, somando todo mundo, 2 pais, mais 4 avós, mais 8 bisavós. Então, 6 mais 8, 14. Então, se eu voltar 3 gerações na minha árvore genealógica, eu tenho 14 pessoas do meu antepassado. Então, como é que dá para fazer isso também? Então, aqui é 2 elevado a 1 pessoas, que é 2 pais. 2 elevado a 2, voltei 2 gerações, 4 avós. Voltei 3 gerações, tem 8 bisavós. Então, vou somar esses números. 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3. Somando as 3 gerações antepassadas que eu tenho. Assim fica mais automático o cálculo para você saber quantos antepassados você tem se voltar até uma determinada geração. Então, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora soma tudo aqui. Então vai dar os 14 que a gente acabou de fazer aqui, olhando as figurinhas. Então você pode fazer de uma forma automática esse cálculo aqui usando as potências de 2. A primeira potência de 2, segunda potência de 2, e assim por diante. Quantos antepassados eu tenho se eu voltar 4 gerações, ou seja, até meus trisavós? Então agora eu estou nos meus bisavós, então vou voltar mais uma geração aqui. Então vai ter os meus trisavós. Então aqui vai ter mais 2, por parte desse vai ter mais 2 e assim por diante. Então aqui a gente já sabe que tem 2 pais, que é 2 elevado a 1. 4 avós, que é 2 elevado a 2 avós. 8 bisavós, que é 2 elevado a 3. Os trisavós vai ser 2 elevado a 4, que dá 16. 2 elevado a 4 dá 16. Então vamos somar tudo aqui. 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2. Todo mundo aqui, ó. 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 4. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2 dá 16. Agora aqui dá 6. Aqui dá 18 com 8. 16 com 8. 24. Então, 24 com 6, 30. Então, são 30 pessoas que eu tenho nas minhas gerações antepassadas. Se eu voltar a quarta geração, até meus trisavós. Então, as questões da apostila são similares. Basta calcular quantas pessoas tem em cada geração passada usando potências. Então, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Cada geração aumenta um número no expoente. O expoente aqui, ó. Se voltar 3 gerações, voltar 4 e assim por diante. E para somar todo mundo é só somar essas potências. Isso pode ser automatizado usando essa outra expressão aqui. A soma dos antepassados até uma determinada geração. Então, a geração aqui vai ser indicada pela letra N, essa letrinha N minúscula aqui. Então,
Nesse caso aqui, quantas gerações a gente voltou? Então, 1, 2, 3 gerações. Então, nessa expressão, 2 vezes 2 elevado a n menos 1. Então, o n, nós voltamos 3 gerações. Então, o n vai ser substituído por 3. Então, o número de pessoas, se eu voltar 3 gerações, substitui o n por 3. Agora faz o cálculo dentro do parênteses. 2 elevado a 3 é 8. Então, vai ficar 2 vezes 8 menos 1. Então, dentro do parênteses de novo, 2 vezes 7. Então, deu 14, como a gente já havia calculado antes. Então, essa expressão realmente funciona. Então, para calcular o número de antepassados até uma geração, que a gente vai chamar de o número da geração n. Então, vamos substituir na expressão n e fazer a conta. Então, aqui nesse caso, eu quero até a 4ª geração. Então, o n vai ter que ser substituído por 4. 4ª geração, então vai incluir meus pais, meus avós, bisavós e trisavós. Então, vai ficar 2 vezes 2 elevado a 4, que o n equivale a 4. 4 gerações antepassadas, menos 1. Então, só trocou o n aqui por 4. Então, 2 vezes 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4 deu 16. Agora dentro do parênteses de novo. 16 menos 1 dá 30. Então, 2 vezes 16 menos 1 dá 15. E 2 vezes 15 dá 30. E também a gente já tinha feito esse cálculo e deu 30. Só que de outra forma. Então aqui fica mais automático fazer o cálculo. Então lá na apostila tem um cálculo para fazer se você voltar 10 gerações. Então você vai substituir o n por 10 e fazer a conta. Aí seguindo a mesma ideia das contas que nós fizemos aqui. Até a próxima aula.